Olá, turminha, como vocês estão? Tudo bem? Estamos na aula de História, semana 3 do PET 6. Meu nome é Florisbela Martins Ferreira, professora do terceiro ano. Hoje nós vamos continuar o assunto de espaços públicos e privados. E, turminha, tá chegando as eleições, certo? As eleições de prefeito e vereador, né? As eleições de 2020. Turminha, eu queria falar com vocês sobre essa profissão do prefeito, né, que está nessa semana, falando sobre o trabalho dele. E nós sabemos, né, que as eleições acontecem de 4 em 4 anos, certo? E vocês e os pais de vocês irão votar esse ano para prefeito de Uberlândia, assim como em todas as cidades do Brasil, tá certo? E isso acontece através do voto, essa eleição acontece através do voto, certo? O voto secreto. E aqui está a imagem de uma maquininha, né, que é usado hoje nas eleições. Então vamos lá, vamos ler esse texto aqui, ó, que está falando sobre o trabalho do prefeito. Vamos ver o que é que o prefeito tem que fazer pela cidade. O prefeito é o responsável pelo poder executivo e, como tal, deve colocar em prática o conjunto de intenções de seu governo. Entre suas funções está decidir onde aplicar os recursos provenientes de impostos municipais, como o IPTU, né, que é o imposto predial, que a gente paga todo ano, e o ISS, que é o imposto sobre serviços, e as verbas decorrentes de repasses feitos pelo governo estadual e pelo governo federal. Esses recursos, gente, são dinheiros que a gente paga pelos impostos, né? E também o recurso que vem tanto do governo estadual quanto do governo federal. O prefeito também deve elaborar políticas públicas de educação, saúde, moradia, saneamento básico, entre outras, garantindo pleno funcionamento dos serviços considerados essenciais à população. Alguns exemplos de serviços mantidos pelas prefeituras brasileiras são: o que são esses serviços que ele tem que manter? A limpeza e a iluminação pública, o sistema de transporte urbano, as ambulâncias e serviços de saúde municipais, a educação infantil e ensino fundamental e a formação da guarda municipal. Então, é dever do prefeito ainda fazer acordos com os governos estaduais e federal, pedir auxílio quando for necessário e tomar decisões que mantenham a cidade funcionando. Mas o prefeito não governa sozinho. Ele nomeia secretários como seus auxiliares e precisa trabalhar junto com os vereadores do município. É responsabilidade do prefeito, por exemplo, analisar as leis feitas pelos vereadores e decidir se sanciona, ou seja, aprova, né? Ou se veta, rejeita os projetos. O prefeito também pode, ele mesmo, propor à Câmara projetos de lei para ser discutidos e votados. Muitas das vezes, alguns trabalhos ficam parados, né? Alguns projetos ficam parados na Câmara. Por quê? Tem que ser votado pela maioria, né? Se o prefeito coloca lá, por exemplo, um projeto para ser discutido e ser votado, os vereadores podem ou não, né, votar a favor ou contra, tá certo? E isso gera alguns conflitos, demora, né? Mas tudo, gente, é muito democrático e a gente tem que promover a democracia quanto melhor a gente puder, né? Então vamos lá. De acordo com esse texto, você vai responder essas questões. Assinar as responsabilidades do prefeito. O que é? Vai ter mais de uma frase, tá certo? Então vamos lá. De acordo com o texto. O que é responsabilidade do prefeito? Usar os recursos provenientes de impostos municipais, né? Usar os recursos provenientes de impostos municipais. Sim ou não? Você vai marcar se você concordar.
Fazer festa com o dinheiro público? Vocês acham que o prefeito pode pegar o dinheiro público e fazer festa com ele? Você acha que sim? Em dúvida, leia o texto novamente, tá? Saber usar o dinheiro recebido do governo estadual e federal? Ele tem que saber? Sim ou não? Marque se for sim. Garantir os serviços essenciais para a população, como escola, saúde, moradia e saneamento básico. Se você concorda, você assinale aqui com um xizinho, tá? 2. Quais são os serviços mantidos pelas prefeituras brasileiras citada no texto? Quais são os serviços mantidos pelas prefeituras brasileiras citadas no texto? Turminha, está bem aqui no meio do texto, tá bom? Esses serviços mantidos pelas prefeituras brasileiras, você vai anotar todos eles, tá? Se não tiver espaço, você coloca no verso da folha, coloca onde tiver espaço aí, tá certo? 3. Leia o texto a seguir e responda. Como se elege um prefeito? A cada 4 anos, brasileiros em todo o país se mobilizam para eleger o prefeito das suas cidades. Para se candidatar a prefeito, a pessoa precisa ter o domicílio, ou seja, morar, né? Na cidade em que ele quer ser eleito, né? Para ele querer ser prefeito de Uberlândia, ele tem que morar aqui na cidade. Além disso, precisa ter nacionalidade brasileira, tem que ser brasileiro, né? Tem que ser alfabetizado, estar em dia com a Justiça Eleitoral, ser maior de 21 anos e, caso seja homem, ter certificado de reservista, né? A reservista é um documento que quando a pessoa se inscreve no exército, né, ele recebe esse documento, tá certo? O que uma pessoa precisa para se candidatar a prefeito da cidade? Vem logo a pergunta número 3. De acordo com esse textinho, você vai responder essa questão. Turminha, então, em dúvida, leia o texto novamente, tá? Se precisar da minha ajuda, é só me procurar no WhatsApp, tá certo? Por aqui, já chega de aula de história por hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.